Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, nosso assunto de hoje é um assunto bem polêmico, interessante e, ao mesmo tempo, provocativo, vamos chamar assim, para muitas pessoas que acabam prescrevendo o exercício. Tá? Nosso assunto de hoje, na verdade, é uma junção de tudo aquilo que a gente já veio discutindo aqui com vocês ao longo do nosso curso. E, de uma maneira geral, acho que chega a hora da gente começar a parar algumas arestas, começar a entender um pouco mais sobre a biomecânica e questionar um pouco mais aquilo que a gente faz. Tá? Então, acho que o grande intuito da aula de hoje é começar as amarrações do nosso curso. Muitos alunos entram lá para a gente no chat e falam assim: pô, professor, você fala sobre biomecânica e eu nunca ouvi falar de biomecânica. E eu queria entender um pouquinho mais de biomecânica antes de entender esse curso. Volto a dizer, para aquelas pessoas que estão vendo a biomecânica pela primeira vez, acaba se tornando um assunto novo, até difícil em alguns pontos. Mas quando a gente entende um pouquinho mais da biomecânica, quando a gente vai vendo em repetição, a gente vai começando a tornar a biomecânica um pouco mais palatável. E a partir do momento que ela se torna um pouco mais palatável, a gente começa a convidar vocês para entender a biomecânica de uma forma um pouco mais aplicada. E eu acho que a aula de hoje é uma junção daquilo que a gente já teve num primeiro momento no curso, e é um momento provocativo de convidar vocês a mudar um pouco de opinião e até se questionar, né, em relação às coisas que a gente vem fazendo na nossa prática, em relação às coisas que a gente vem recebendo, né, dos nossos alunos. E, como eu costumo dizer, né, a partir do momento que a gente tem um certo conhecimento, a maior alegria que existe dentro dele é a gente começar a aplicar esse conhecimento. E eu, durante a minha carreira, vi muitas pessoas que passaram longos períodos na incansável angústia de captação de conhecimento e pouquíssimo aplicaram o conhecimento recebido, pouquíssimo aplicaram o conhecimento adquirido na sua mudança de vida, né? Em contrapartida, eu vi pessoas que, com o pouco conhecimento que recebiam, iam mudando as suas diretrizes, iam mudando a sua forma de fazer clínica e, de uma maneira geral, iam melhorando o mundo, né? Iam melhorando a vida dos alunos, iam melhorando a sua prática, a sua conduta, iam se reinventando. E a gente vê que, no final da conversa, né, eram pessoas que não tinham lá muita vocação para ser pesquisador, mas que acabaram se tornando clínicos aí da mais alta competência, porque com o pouco conhecimento que tinham, conseguiam fazer muitas coisas legais com seus pacientes, seus alunos. Nosso assunto, então, de hoje começa com uma clássica conversa do que é a nossa vida, de uma maneira geral, né? Eu costumo dizer que a nossa vida começa, e eu vou mudar o meu ponteiro aqui, a nossa vida começa assim, né? Quando a gente começa a ter as primeiras noções de movimento, quando a gente começa a tentar buscar uma mínima sustentação de corpo que vai fazendo a gente sair de um lugar e ir ao outro. E a partir do momento que a gente vai ganhando essas habilidades, a gente vai se tornando mais hábil, vai abandonando o solo e vai adotando aquela postura a qual fomos designados dentro da nossa evolução a seguir como uma postura de vida, que é a nossa postura bípede. A partir dos nossos primeiros passos de uma postura bípede, a gente começa a aprimorar as nossas habilidades e começa a mudar o nosso padrão de movimento. A partir desse aprimoramento de habilidades, a gente vai aprendendo a brincar,
a gente vai aprendendo a mudar o padrão de movimento para habilidades unipodais, para brincadeiras aí de criança. E quando a gente se vê aí numa condição como essa, a gente pode chegar até uma brincadeira de prática esportiva. E dentro disso, a gente começa a evoluir numa questão chamada idade, e quando a gente evolui na questão idade, começa a vir junto com ela uma coisa chamada de responsabilidade. O que você vai ser quando você crescer? Isso daqui começa a assombrar a vida de um adolescente, aproximadamente aí com 15, 16 anos, quando ele começa a ter que definir o que ele será enquanto um adulto eficiente, um adulto capaz de desmembrar aí o mercado de trabalho. E é nessa hora que a gente começa a desfrutar dos fatores conhecidos como sedentarismo, né? É nessa hora que esse adolescente começa a ter que estudar para passar no vestibular, é nessa hora que ele começa a ter uma obrigação maior com as atribuições profissionais, que ele vai atrás do primeiro emprego, e quando ele se forma na faculdade, ele adquire um posto que a gente chama de posto de estagiário. E esse posto de estagiário, como muitos sabem aqui, muitos já passaram por esse processo, acaba fazendo com que esse rapaz tenha que se destacar dentro de uma empresa, trabalhando de 48 a 72 horas por dia, e a partir daí ele ignora qualquer outro fator, ele não encontra mais os amigos, ele não brinca, ele não participa mais daquelas atividades de final de semana, até que ele consegue ganhar uma posição mais privilegiada dentro da empresa, uma solidez maior no mercado de trabalho, e estamos aí, né, numa idade que se aproxima dos 30 anos. E é nessa hora que ele resolve fazer aquele famoso check-up da firma, e no check-up da firma ele vê isso aqui, né? Opa, sobrepeso, hipertensão, colesterol aumentou, começou a aparecer o diabetes, eu já sinto dores nas costas e no joelho, e a minha capacidade pulmonar foi para o vinagre. É nessa hora que ele fala: tudo aquilo que eu conquistei no mercado de trabalho, eu perdi dentro da minha saúde. E, infelizmente, a imensa massa maior da nossa população caminha, sim, o duro caminho da vida até chegar a um ponto onde ele começa a perder totalmente a capacidade mínima de saúde, onde ele começa a perder totalmente as habilidades e a qualidade de vida dele começa a diminuir, ele começa a não ter mais a mínima capacidade de se locomover até o ponto que ele não consegue nem ficar em pé. Ele aumenta o risco de quedas. Vejam vocês que estamos diante de uma questão muito interessante da nossa vida, que muitos de vocês já presenciaram na própria família de vocês, né? Se vocês olharem aí para o lado, aquele tio, aquela tia, os pais, avós que nós temos aí, muitos passaram por essa tortuosa vertente da vida e, em momento algum, acabaram se entregando ao desfrute de uma vida mais saudável, de uma vida mais regada à prática de atividade física, que pudesse melhorar a qualidade de vida dessas pessoas em um momento mais avantajado da vida. Eu vou olhar rapidamente aqui o chat para ver se está tudo bem com vocês. Apareceu, show, blá, 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 boa. Já vou falando também que vocês podem fazer as perguntas hoje no chat,
que o nosso amigo Léo está lá na casa dele, filtrando essas perguntas para mim. E ao final, né, como de costume, ao final da nossa conversa de hoje, eu vou ler algumas perguntas aqui que ele vai me mandar diretamente no celular. Beleza? Bom, Léo não conseguiu entrar, obrigado, Isadora, obrigado. O Bert Paglia está aqui, não está? Acho que o Bert Paglia está aqui, cadê o Bert Paglia? Está aqui, o Bert Paglia manda, não tem erro não. Se o Bert Paglia não mandar, a Cris manda, também não tem erro. Tem bastante gente aqui na casa que pode mandar direto do meu celular. Obrigado. Beleza? Bom, pessoal, dando continuidade, então, à nossa conversa, vou compartilhar a tela aqui de novo. Chegamos a um momento que eu convido vocês a desfrutar. É um momento de autoria própria, que eu chamei de tortuosa linha da vida, dentro de duas características, gênero masculino e gênero feminino. Para vocês entenderem melhor aí a nossa questão, eu chamei o eixo Y de eixo da idade, dividido em décadas de vida. Notem que esse eixo acontece tanto para homens quanto para mulheres. E dentro de cada década de vida, eu fui estipulando aqui características que a gente vai adquirindo, tanto para homens quanto para mulheres. Uma outra coisa que eu coloquei aqui foi uma linha X, que eu chamei de habilidades e saúde. E um pontilhado, que eu chamei de limite, esse pontilhado está paralelo ao eixo Y, limite a qualidade de vida ou risco da saúde. Significa o quê? Dentro dessas barras crescentes, se o sujeito tiver atrás da linha pontilhada, ele aumenta o risco à saúde, ele aumenta o risco à qualidade de vida. Ok? Notem que em cores eu coloquei uma condição crescente em verde, uma condição de estabilidade em amarelo e uma condição decrescente em cores quentes, e aqui eu usei o roxo e o vermelho. Ok? Volto a dizer, isso é uma estimativa própria, de autoria própria, que eu fiz como questões didáticas para que a gente entenda um pouco do que acontece na nossa vida. Então, vamos lá. Primeiramente, tanto para meninos quanto para meninas, vocês já viram isso até em gráfico de desenvolvimento ósseo aqui no nosso curso. Existe uma característica que a gente chama de desenvolvimento motor. Uma criança nasce, nos primeiros 12 meses de vida, ela tem um aprimoramento do desenvolvimento motor que coloca ela numa postura bípede, e até os 10 anos de idade, ela tem um desenvolvimento motor que praticamente deixa ela em condições muito avantajadas, ao ponto de fazer com que ela ultrapasse a linha pontilhada. Vejam que, ultrapassando a linha pontilhada, a criança gradativamente sai de uma questão de vulnerabilidade, né? Aquele bebê que precisava ser protegido pelo pai e pela mãe já começa a ter habilidades próprias até o ponto de conseguir sobreviver sozinho depois dos 10 anos de vida. A partir dos 10 anos, na nossa segunda década, entre 10 e 20 anos, tanto o menino quanto a menina começam a passar por um amadurecimento muscular e também um aprimoramento motor. Notem aqui que depois dos 40 anos, a gente já... Desculpa, depois dos 14 anos, a gente já encontra em algumas modalidades até atletas olímpicos. Ok? Dentro disso daqui, essa criança começa a experimentar as primeiras lesões musculoesqueléticas, se ela for uma praticante de esportes. Se ela não for uma praticante de esportes, se for uma criança normal que segue aquela vida que eu mostrei para vocês, a gente sabe que as estimativas de lesões musculoesqueléticas
falam que o sujeito é acometido a partir dos 25 anos, como é o caso da lombalgia. Então, esse sujeito começa a provar as primeiras lesões musculoesqueléticas. Mas, mesmo assim, ele ainda está num processo de amadurecimento muscular e ósseo. Dentro dessa questão, a gente vê também que, pelas diretrizes da nossa vida profissional, tanto meninos quanto meninas acabam passando por um processo de sedentarismo que se inicia com a carreira profissional e muitas vezes até nessa fase as pessoas atingem um momento terrível da vida, conhecido como casamento. Olha só. A partir dos 30 anos, esse sujeito, essa mocinha casada, começam a experimentar o sobrepeso e essas lesões musculoesqueléticas começam a fazer história. Mesmo assim, não só, estamos no ponto mais distante, tanto para homens quanto para mulheres, da nossa linha pontilhada. Estamos aqui por volta dos 35 anos, no ápice da nossa condição física. A partir desse momento, a gente sabe que ladeira abaixo é pouco para falar daquilo que está acontecendo com a gente. Tem uma criatura do divino com a porra do microfone ligado. Desliga o microfone, pelo amor do santo Deus. Vamos lá, você não tem que ficar parando a aula para desligar o microfone aqui. Vamos lá. Tendo vocês entendido esse gráfico, o que começa a acontecer? Estamos passando dos 40 anos e vocês lembram lá na curva de decrescimento ósseo, de degeneração óssea, a gente começa a perder as nossas habilidades e perdendo as nossas habilidades, a gente começa a chegar num ponto que a gente conhece como ponto da diminuição das habilidades físicas. É a partir dos 35 anos que a pessoa começa a entrar no processo de sarcopenia, tanto para homens quanto para mulheres. E vejam vocês que o aumento que nós temos da massa gorda também nos coloca na condição de hiperlipidemia e diabetes. Entram aqui as doenças metabólicas e também as doenças cardiocirculatórias. A diminuição da nossa capacidade pulmonar também é consequência do sedentarismo. E vejam que aqui a gente tem a primeira grande diferenciação entre homens e mulheres. As mulheres começam a se preparar para um processo chamado de menopausa. E é nesse processo que aproximadamente aos 50 anos, a mulher tem a grande queda das habilidades da vida dela, fazendo com que ela chegue muito próximo aqui da nossa linhazinha pontilhada, fazendo com que uma década antes dos homens, a mulher comece a entrar em condições mais favoráveis de lesões musculoesqueléticas. Vejam aqui que estamos diante de uma situação onde nós temos, em casos de osteoartrose de joelho e de quadril, o dobro de acometimento em mulheres quando comparadas a homens. Se a gente for falar de lesões esportivas, nós temos até 13 vezes mais lesões acometendo mulheres do que acometendo homens. E vejam aí que a partir dos 60 anos, a sarcopenia já se torna patológica tanto para homens quanto para mulheres, e as mulheres começam a aumentar o risco de queda, enquanto a partir dos 70 anos o homem entra numa condição chamada de andropausa, aqui sim ele começa a perder os hormônios, e uma década depois ele também começa a entrar numa condição de risco à saúde. Vejam que a partir dos 60 anos para as mulheres e a partir dos 70 anos para os homens,
a gente já entra numa condição onde o risco à saúde e a qualidade de vida começam a tornar a qualidade de vida do ser humano uma condição ruim. E é aqui que a gente vê claramente que se a expectativa de vida do ser humano é de aproximadamente 90 anos em 2030, nós temos 1/3 da vida, tanto de homens quanto de mulheres, próximos de uma condição de qualidade de vida ruim. E é aqui que eu chamo a atenção de vocês para a primeira grande vertente da nossa discussão de hoje. Dentro da nossa vida, existem pontos específicos que devem ser estimulados. E esses pontos específicos que devem ser estimulados fazem parte de uma condição chamada exercício. Notem aqui que se eu tiver com uma mulher de meia idade, vamos chamar aproximadamente 40 anos, que chega para você com foco muito direcionado de perder gordura, talvez a primeira coisa que você tem que alertá-la é que uma diminuição de gordura neste momento pode ser um risco à saúde, uma vez que ela está às vésperas da menopausa. Olha que interessante. Notem que se o foco for diminuição de gordura aqui, você pode ter um efeito colateral muito interessante. Você pode começar a prejudicar a massa óssea dessa mulher que já está entrando na curva da massa óssea. Notem aqui que se eu exacerbar o treino de força na segunda década de vida, eu ainda não tenho um amadurecimento ósseo, eu não tenho um amadurecimento musculoesquelético, mas eu tenho uma janela de coordenação motora muito interessante. Então, pensando nas linhas da vida, existem condições muito claras já hoje para a gente, que devem ser estimuladas em cada momento da vida como foco de exercício. O simples fato de fazer um exercício porque eu curto esse exercício não faz com que aquele exercício atenda a uma demanda natural da vida. A partir dos 40 anos, onde eu começo a entrar numa condição de sarcopenia e um treinamento de força é capaz de reverter essa condição, notem que talvez não seja a hora daquele sujeito pensar no colesterol que ele aumentou ao longo da vida. Talvez a melhor estratégia seria ganhar força muscular para depois pensar nesse colesterol. E a própria ânsia de combater o colesterol com treino aeróbio nessa idade, onde você já tem somado uma sarcopenia, vai fazer com que esse cara saia do cardiologista e se dirija imediatamente ao seu ortopedista. Porque sem massa muscular associado a condições cíclicas de movimento, esse cara começa a desenvolver lesões musculoesqueléticas antes de desfrutar dos prazeres de diminuir o colesterol através de uma condição de treinamento aeróbio. Então vejam aqui, eu estou sendo bem simplista, bem generalista, mas professor, dá para fazer por aqui, dá para fazer por lá, eu não tenho dúvida disso. A gente é muito mais minucioso quando a gente fala desse assunto, mas de uma maneira muito simplista, volto a dizer, eu estou querendo dizer aqui para vocês que existem estratégias para se prescrever exercício, existem estratégias para se desenvolver programas de exercício, e dentro dessas estratégias, eu quero chamar a atenção de vocês que uma prescrição de exercício não é uma coisa única e exclusiva ao ponto de falar eu sou um professor da modalidade X e eu vou usar a modalidade para todo mundo, de uma forma não adaptada. A gente tem que olhar com muito carinho para a condição de vida do sujeito
em qual momento da linha da vida ele está, para, a partir daí, saber como adaptar a sua modalidade ou ainda como escolher uma boa modalidade para aquele organismo naquela condição que se encontra naquele momento, com aquela história de vida que ele traz. É nessa hora que eu chamo a atenção de que a prescrição de um exercício não é nada simples diante de um programa de atividade física. E por falar em programa de atividade física, olha que interessante, vamos evoluir um pouquinho mais dentro da nossa conversa e falar um pouquinho desses programas de atividade física. Já vi aqui que faltou um S. Através da ciência, conseguiremos atingir uma imensa maioria que nos procura. Porém, nós temos aí um viés muito grande, que é justamente a expectativa que os nossos alunos chegam para a gente. Notem aqui que quando você é um médico, um fisioterapeuta ou um educador físico, você chega dentro de um consultório com recebendo, melhor dizendo, né, um paciente, e dentro desses pacientes, ou clientes de academia, ou pacientes de medicina, existem expectativas muito bem definidas. Eu quero levantar peso, eu quero esquiar, eu quero pedalar, eu quero nadar, eu quero jogar tênis. Porém, essa expectativa é depositada dentro da responsabilidade de um professor que, naquele momento, está ali recebendo esse sujeito com toda a ânsia de tornar esse sujeito cada vez mais feliz, porém, sem muita noção de que aquele organismo que naquela condição está, nem sempre é capaz de receber as cargas mecânicas relacionadas às diferentes atividades de expectativa desse aluno barra paciente. E eu costumo dizer que nessa hora, né, muitas pessoas só querem agradar o sujeito. Vamos lá, eu sou um professor de tênis, vem aqui, vem jogar tênis comigo. Eu sou um professor de ciclismo, vamos embora. Eu sou um professor de musculação, mas o cara quer fazer esqui, que é uma modalidade totalmente diferente dentro dessa modalidade musculação. E vejam que as expectativas que nos são transmitidas, né, muitas vezes é aceita sem nenhum contestamento. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente consegue atingir a imensa maioria dos objetivos dos nossos clientes, né? Fazendo menção a alunos pacientes. Porém, nem sempre a gente vai atingir essa expectativa no tempo que esse cara quer que ela seja atingida. Eu passei 30 anos engordando e eu quero emagrecer para o verão de 2021. Será que isso é possível? Não. Mas eu vi lá o modelo ABC. Esse modelo ABC é saudável? Também não. Então vejam aqui, né, que existem muitas vezes condições onde você tem que falar para o cara, não, a sua expectativa não condiz com a realidade. E dentro das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, vejam aqui que nós temos características muito clássicas. O que um corpo precisa para ser saudável? Um corpo precisa de força, um corpo precisa de flexibilidade, um corpo precisa de boa composição boa composição corporal e boa saúde cardiovascular. Porém, nem todas as vertentes andam na mesma tocada, nem todas as vertentes andam na mesma habilidade. E vejam que, dentro dessas habilidades ineficientes que nós temos, eu preciso, muitas vezes, ranquear. E olha aqui, ó, notem bem esse processo de ranqueamento, por quê?
volto a dizer, se um sujeito busca saúde cardiovascular, eu não posso esquecer que esse sistema cardiocirculatório, cardiorrespiratório, está ancorado em um aparelho locomotor e as vertentes desse aparelho locomotor é que vão determinar o funcionamento do sistema cardiocirculatório, cardiorrespiratório. Então, notem que muitas vezes a ânsia de atingir um cardiorrespiratório acaba destruindo um aparelho locomotor enfraquecido. E eu acho que essa é a maior vertente que nós temos dentro da biomecânica. Essa é a maior vertente que nós temos dentro das características que nós conhecemos como características da aplicação da mecânica clássica dentro do nosso organismo. E falando em mecânica clássica, eis que surge ele, hoje, com uma questão bastante interessante para nós. O que é força? Quando a gente fala de exercício de força, a gente tem que pensar, primeiramente, que força é uma entidade. Força é uma entidade que surge quando? Quando dois corpos se encontram. Então, se eu tiver aqui o corpo 1, que eu vou chamar de solo, e o corpo 2, que eu vou chamar de corpo humano, eu entro dentro de uma condição onde, quando esses corpos se tocarem, surge a entidade força. Neste exato momento, aparece uma entidade que tem magnitude. Vou convidar para alguém para falar, só falar. Henry, microfone ligado, Henry. Magnitude que tem hacker invadindo o nosso computador. Sentido. E tem também direção. Notem aqui que para que haja a aparição de força, eu preciso encontrar com alguma coisa no espaço. Notem aqui que para que haja a capacidade de produzir força, eu preciso recorrer aos meus tecidos musculares. Notem aqui que estamos diante de uma condição onde teremos que aprimorar as nossas habilidades motoras para que consigamos, no tempo em que ficamos em contato com o corpo, desempenhar essa força de tal forma a otimizar a minha condição de movimento. É aí que entra aquela questão que a gente falou, das taxas de desenvolvimento de força. Se existe um tempo que eu tenho contato com o chão, esse tempo é o tempo que eu tenho para a produção de magnitude de força. E notem aqui que se eu tiver numa condição de produção de força ao longo de um determinado período, a capacidade de produzir força não está mais relacionada à quantidade de força, e sim a quantidade de força que eu produzi em uma janela de tempo. Então, notem que esse sujeito produziu menos força no final que esse.
sujeito 1, sujeito 2. Em contrapartida, no tempo de pé com o chão, o sujeito 1 teve um benefício maior de produção de força. É nessa hora que a gente fala, treino de força é treino que aumenta força. Se eu fiz um treino de força que me deixou quebrado para o dia seguinte, esse treino não foi de força. Esse treino foi de desgaste muscular. E, infelizmente, quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de escolha de exercício, é o que mais a gente encontra na praça. O sujeito é um corredor e, para melhorar a força da corrida, ele começa a fazer treino de força. Em dias intercalados, corrida, força. Corrida, força. O problema é que a não dosagem do treino de força dele quebra o treino de corrida dele do dia seguinte. Tá, e o treino de corrida não pode quebrar o treino de força? Pode. Mas se a gente for pensar que o foco dele é corrida, o treino de força tem que ajudar a corrida e não atrapalhar. Então é nessa hora que a gente começa a olhar como uma vertente física que muita escolha de exercício é feita de maneira errada porque as pessoas não conseguem criar um programa de treinamento. E, mais uma vez, a gente evolui com o nosso slide. Fazendo uma menção de diferenciação do que as pessoas curtem fazer. Isso daqui é um trabalho bem interessante que foi publicado pelo Ministério do Esporte em 2013, através do IBGE, numa enquete de qual seria a condição esportiva que mais as pessoas gostavam de praticar no nosso país, no Brasil. Então vejam aí que dos entrevistados, né, 42% gostavam de praticar futebol, tá? Embora ainda de predominância masculina, uma grande parcela da população gosta de futebol. Uma parcela ok da população gosta de caminhada, vôlei, e olha que interessante, uma parcela pequena da população curte fazer academias. Tá? A gente tem uma estimativa hoje que 4,3% da população brasileira está dentro das academias. Ok? Dentro dessa condição de prática de treinamento de força, vejam que a musculação também está abaixo de muita vertente, que é muito mais queridinha da nossa população. E eu estou chamando a atenção disso daqui para vocês, porque, em primeiro lugar, a gente entende esse dado como um fator que motiva pessoas a praticarem atividade física. Tá? E quando a gente fala de motivação que faz com que as pessoas pratiquem atividade física, a gente vê que muitas delas querem queimar calorias, querem melhorar a condição estética, querem ter um bem-estar, querem ter uma condição de socialização, querem focar a mente em algo que seja diferente daquela condição ridícula de trabalho que ela vive, muitas vezes não feliz com a condição de trabalho dela. Em contrapartida, o que faz essa pessoa continuar, manter ela na prática de atividade física é uma questão chamada de resultado. Se o cara começa a praticar atividade física buscando tudo isso e ele começa a não emagrecer, não ter melhor estética ou começa a ter lesões, ele para. Outro ponto interessante é que as pessoas precisam se sentir bem
e não se machucar dentro dessa modalidade. Então, a gente costuma dizer que, dentro de tudo isso, como você pode escolher exercícios que entreguem aquilo que a pessoa quer? Quando, na verdade, muitas vezes o que ela quer não é um ato tangível dentro de uma modalidade que você está prescrevendo para ela dentro do tempo que ela espera. Então, a gente fala que, olhando para essa questão, a gente chega a um ponto que vocês já tiveram aqui ao longo do curso, né? Notem aqui que, ao longo do curso de vocês, eu falei sobre uma condição de exercício aplicado a situações bem interessantes, como ossos, músculos e articulações. Então, quando eu falo de escolha de um exercício, eu estou falando de uma condição diferente de um programa de atividade física. Escolher um exercício é escolher um exercício que o cara gosta, fazer, pronto e acabou. Um programa de atividade física é, na verdade, um pacote de exercícios que vai ser duradouro, semanalmente, mensalmente, anualmente, até para toda a vida, que vai trazer uma soma de diversos estímulos que não necessariamente somam os benefícios individuais de cada exercício. O que a gente quer dizer com isso? Eu quero fazer um exercício para o cardio e eu quero fazer um exercício para o reto femoral. Se eu somar um exercício de cardio mais reto femoral, eu vou ter um benefício de cardio mais força na perna? Nem sempre. Numa ânsia de treinar cardio mais reto femoral, eu posso sobrecarregar um reto femoral porque eu usei para treinar cardio uma corrida, por exemplo. E nessa hora, ao final da somatória desses exercícios, eu começo a ter uma condição bem interessante, que é não o benefício de cardio mais reto femoral, e sim uma lesão. Outro detalhe interessante é a diferenciação de um exercício para uma tarefa motora. O exercício que fortalece o quadríceps mais o exercício que fortalece isquiotibiais não necessariamente aumenta uma coisa que a gente chama de habilidade de salto. Desculpa. Eu estou lá na academia treinando quadríceps numa cadeira extensora, isquiotibiais numa cadeira flexora, e quero melhorar minha habilidade de salto no voleibol. A habilidade de salto do voleibol é uma tarefa motora. E a transferência desses exercícios para essa tarefa motora é baixa. Então vejam que uma tarefa motora envolve uma função. Mas, professor, não existe um exercício que seja mais próximo à tarefa motora? Existe. Por exemplo, eu posso usar um exercício de agachamento. Só que se eu somar exercício de agachamento mais exercícios isolados de músculos, eu posso sobrecarregar o sistema. Mas, pô, eu gosto de fazer agachamento e gosto de fazer quadríceps e isquiotibiais. Espera aí, você não está montando um programa de exercício, você está montando um pacote de exercícios que não vão reagir da mesma maneira. Então, vejam que, quando eu falo de uma tarefa motora, eu falo de uma função, eu falo de uma movimentação eficiente, eu falo de uma estratégia de locomoção com economia de energia e, consequentemente, eu estou falando de uma coisa que se aprimora com a prática. O cara vai aprimorando cada vez mais
E a partir do momento que ele vai aprimorando cada vez mais, ele se torna mais econômico. E a partir do momento que ele se torna mais econômico, ele traz harmonia do organismo. E vejam que dentro de condições físicas, cognitivo-intelectuais e até mesmo espirituais, faço menção aí às práticas espirituais de atividade física, eu puxo a vertente física tecidual e dentro da vertente física tecidual eu pergunto, esse exercício é bom só para os músculos ou esse exercício também é bom para ossos e articulações? Lembram que quando a gente falou de tecidos, um exercício de força atua dentro dos músculos, mas um exercício de impacto melhora a condição óssea. Um exercício de velocidade preserva a cartilagem. E é nessa hora que eu pergunto, aquele seu treinamento de força, vou voltar, atende todas as vertentes de uma condição física? Atende à manipulação de massa? Atende a velocidades ideais como taxas de desenvolvimento de força? Atende ao contato do pé com o chão que gera um impacto? E dentro desse impacto, dentro da força de ação e reação, desenvolve melhor o nosso tecido ósseo? Essa pergunta é uma pergunta provocativa, porque eu costumo dizer a vocês que a imensa maioria dos programas de atividade física estão focados só em músculos e gasto calórico. E vejam que quando o assunto é gastar caloria e a natureza humana é economizar energia, eu tenho a porta aberta para a fadiga e as lesões músculo-esqueléticas. E vejam aqui, dentro da nossa vertente, que estamos diante de um assunto provocativo. A imensa maioria dos programas de atividade física que existem no mercado não atendem às demandas de um organismo dentro das suas vertentes de amadurecimento e envelhecimento. E eu falo isso justamente para chamar a atenção de vocês que só a educação pode mudar essa condição. E se você conhecer bem as tarefas motoras, vem agora uma nova provocação. Qual é a capacidade física, qual é a tarefa motora que eu quero aprimorar? Vejam que, dentro da história da prática de atividade física, o princípio da sobrecarga é aquele mais conhecido. Porém, dentro do princípio da funcionalidade, a coisa não se faz como em tempos antigos. Quando a gente olha para os primórdios da descrição do treino da especificidade de aumento de sobrecarga, a gente vê um filósofo grego, Milon de Cotrona, que dizia que se você gradativamente for levantando mais peso, você vai ficando mais forte, ao ponto de conseguir levantar mais peso com o tempo. Em contrapartida, esse cara está falando de uma condição de funcionalidade de carregar peso nas costas. Quando a gente fala de condições funcionais de sobrecarga, nem sempre a gente está falando de uma funcionalidade de sistema que é tão adotada hoje, tão buscada dentro de programas de atividade física e reabilitação. Para chamar a atenção de vocês, cito esse artigo de 2015, onde existiam duas condições a serem questionadas, né? Será que o aumento de sobrecarga para corredores faria com que eles corressem mais? Para isso, os autores usaram duas condições interessantes. Em um, eles adicionaram sobrecarga. Em um outro grupo, eles tiraram sobrecarga. Como que eles tiraram sobrecarga? Eles criaram um sistema de tração, um sistema onde eles favoreciam o peso. Ou melhor, eles favoreciam o indivíduo e não o peso. Eles não ofereciam uma resistência, eles tiravam resistência. E pediram para que esses caras fizessem o mesmo exercício. Agachamento com salto, porém um com resistência
e um outro com uma aceleração da barra. Notem claramente que algumas habilidades físicas foram mensuradas. Velocidade propulsiva, força dinâmica máxima no leg press em 1 RM, teste de corrida de 20 minutos e velocidade de mudança de direção em zigue-zague. Notem aqui que, como resultado, o desempenho de todos os testes melhorou após o treinamento dos dois grupos. Porém, o grupo que diminuiu a velocidade, ou seja, o grupo que aumentou a resistência na barra, teve uma melhora no aumento de força quando comparado, uma diferença, teve mais eficiência no treinamento de força, no exercício de força, quando comparado ao treino que tirou carga da barra. Em contrapartida, o grupo que aumentou a velocidade na barra melhorou a velocidade do sprint em 5, 10 e 20 metros de corrida e melhorou a velocidade propulsiva da carga quando esse cara usava uma carga de especificamente 40% do peso corporal. Isso aqui tem uma conclusão bem interessante, né? Vejam que, se o assunto for carga e o objetivo for aumentar a força, usar uma carga maior pode fazer com que os meus objetivos sejam atingidos. Em contrapartida, se o assunto for velocidade, para atingir melhor os meus objetivos, eu teria que usar uma carga menor. Pô, a carga interfere na funcionalidade? Sim. Fazer musculação pelo simples fato de falar que aquele cara vai correr melhor é uma, digamos assim, uma afirmação no mínimo leiga, né? A gente já sabe aí, diante da literatura, que se você quiser usar treino de força para aprimorar habilidades específicas, você tem que tomar muito cuidado com a carga que você usa dentro desse treino para que o tiro não saia pela culatra. Outra coisa interessante são os exercícios multiarticulares, né? Vejam que quando a gente fala de weightlifting, quando a gente fala de levantamento de peso olímpico, já existem várias diretrizes dentro da literatura que mostram uma alta correlação da melhora da corrida, do salto vertical, das habilidades de mudança de direção e até embate corpo a corpo em condições de luta, quando o sujeito faz levantamento de peso olímpico. Por quê? Dentro do levantamento de peso olímpico, nós não usamos só uma resistência externa alta, nós usamos uma manipulação de carga em alta velocidade. Outra coisa interessante é que quando a gente vai usar o levantamento de peso olímpico para aprimoramento de habilidades específicas, a gente tem que usar a tríplice extensão, que é o grande fator de movimento humano que faz com que essa transferência exista, não com o intuito de estimular a competição de quem levanta mais peso, e sim com o intuito de gerar movimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é porque você tem uma correlação do levantamento de peso com essas vertentes que você tem que treinar aquele sujeito que quer correr melhor, saltar melhor, com cargas semelhantes à modalidade esportiva levantamento de peso olímpico. Já existem diversas vertentes que mostram claramente como é que o sujeito levanta peso e o quanto de carga ele tem que colocar, mesmo usando o levantamento de peso olímpico. Ok? Outra coisa é justamente a vertente técnica que existe no levantamento de peso olímpico, que muitas pessoas não sabem realizar e, no intuito de melhorar habilidades usando o levantamento de peso olímpico, também encontram a lesão
pelo fator coordenativo. Aqui a gente tira outras conclusões. No primeiro slide, o fator carga. No segundo slide, fator técnica. Pô, e se eu tiver uma técnica legal, eu usar os CATs lá do levantamento de peso, né? A habilidade de puxar a carga até uma parte, me enfiar por baixo dela, olha que legal. As tarefas de halterofilismo estão muito ligadas às tarefas de controle de carga do aparelho locomotor, uma vez que ensinam o sujeito a tríplice flexão. Assim como a tríplice extensão melhora a nossa habilidade de gerar força, a tríplice flexão gera uma maior habilidade de atenuar cargas, por exemplo, como numa queda de um salto. Estamos diante de uma condição que pode nos ajudar muito, 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 desde que seja feita com responsabilidade. E para a gente finalizar aí a nossa discussão em relação aos movimentos do levantamento de peso, eu chamo a atenção de vocês para os exercícios queridinhos da menção de prevenção de lesões. Esse exercício tem uma alta capacidade de prevenir lesões musculoesqueléticas. E um exercício que eu adoro falar é o tal do exercício nórdico. Olha que interessante. O exercício nórdico chegou no mercado com uma promessa bem bacana, bem bacana, bem bacana, que era fortalecer a região de isquiotibiais, e fortalecendo a região de isquiotibiais, nós teríamos uma prevenção das lesões de isquiotibiais nos mais diversos esportes, das mais diversas modalidades. Olha que interessante. A lesão de isquiotibial acomete 11% dos corredores, de 16 a 23% dos atletas de futebol australiano, de 12 a 14% dos atletas de futebol profissional. Ou seja, lesão de isquiotibial é uma lesão muito comum no esporte. E olha que bacana, por que não criar um exercício que prevenisse lesões de isquiotibiais? E quando a gente fala nesse exercício, chegou o exercício nórdico com toda a sua elegância, falando: deixa essa bola comigo, que agora é a minha vez. Deixa que eu vou segurar essa bola e eu vou prevenir essa lesão. Olha que bacana. Esse exercício foi até incorporado ao FIFA 11, foi preconizado pela FIFA como um dos 11 exercícios capazes de prevenir lesões de isquiotibiais. Em uma revisão de literatura de 2020, o autor diz que, embora o exercício nórdico tenha ganhado popularidade e sido implantado mundialmente para prevenção de lesões de isquiotibiais, as lesões musculares não mostraram sinais de diminuição nas últimas 3 décadas de prática de esporte. Isso significa que, embora inúmeros clubes europeus de futebol, embora a FIFA preconize que o exercício nórdico seja usado para prevenir lesões de isquiotibiais, nenhuma lesão foi evidenciada como diminuída através da prática desse exercício. José Roberto, meu amigo, deslize, por favor, não faça isso novamente. Olhando então para essas vertentes, olha que interessante. Por que o exercício nórdico não é capaz de prevenir lesões de isquiotibial? Porque o exercício nórdico estimula especificamente o isquiotibial. E quando o sujeito faz o swing do membro inferior, num gesto de corrida, a condição muscular
Vou até mudar a cor da caneta aqui. Azul. A condição muscular que evita a inércia de continuidade da perna é uma somatória entre isquiotibial e glúteo máximo. As maiores vertentes da literatura atual mostram a melhor maneira de prevenir lesão de isquiotibial é melhorar a coordenação entre glúteo e isquiotibial. E olha que interessante, quando a gente fala de exercício nórdico e atividade eletromiográfica do bíceps femoral, por exemplo, como o maior acometido pela lesão de isquios e semitendíneo, a gente chega a uma vertente de que o exercício nórdico contrai o máximo dos isquiotibiais. Em contrapartida, gera uma contração ridícula de apenas 15% aproximadamente do glúteo máximo. Exercício nórdico é bom para isquiotibial, mas não é bom para glúteo máximo. Logo, se a prevenção de lesões de isquiotibial é uma somatória de dois músculos, vejam que quando a gente está falando de um ciclo de corrida e da atividade eletromiográfica do glúteo, associado ao bíceps, notem que existe um comportamento muito semelhante durante a corrida. O aumento da atividade de isquiotibial é acompanhado pelo aumento de atividade do glúteo. Logo, em questões de funcionalidade, o exercício nórdico não atende às demandas da corrida, seja na corrida propriamente dita, no futebol australiano ou no futebol profissional. Isso daqui faz parte do capítulo do nosso livro, que a gente vai lançar em breve, intitulado Funcional de quê? Funcional para quê? Onde a gente fala que exercício funcional é aquele que funciona, não aquele que diz que funciona. E notem que, muitas vezes, o exercício queridinho entra na moda e sequer consegue entregar as demandas que promete. A gente vai fazendo um monte de exercício achando que está fazendo um baita negócio e, muitas vezes, aquele exercício só é mais um exercício da moda. Pensando nessa vertente, a gente falou de 3 fatores. Primeiro, o seu exercício atende uma demanda de vida? Segundo, o seu exercício atende uma demanda de carga e técnica? Terceiro, o seu exercício atende uma demanda de funcionalidade e transferência? Vejam que essas perguntas, embora sejam fáceis de fazer, são extremamente difíceis de responder. E eu acho que o intuito é que, ao longo do curso, vocês tenham cada vez mais habilidades para estar respondendo isso. Como estamos em uma conversa informal e há muito tempo eu não vejo vocês, vamos agora para essa relação intimista. As perguntas estão chegando aqui no meu celular e vamos tentar responder as dúvidas de vocês. E eu queria convidar vocês, como há muito não nos vemos e lá no estúdio eu não vejo a carinha de vocês, a ligarem a câmera. Vamos olhar um para o outro aqui. Hoje deixou de ser um encontro frio, hoje a gente está num encontro intimista. Muitas pessoas que eu não vejo há tempos estão aqui. E o nosso maior objetivo é fazer com que a gente comece a tirar a frieza do estúdio e entrar no contato humano mais uma vez. A primeira pergunta vem: boa noite, professor. Pensando em um sujeito que precisa de força muscular e flexibilidade, como conciliar o tempo de ambos os treinos e o descanso para reparo tecidual
e ainda obter resultados. Olha que legal, que pergunta bacana, que pergunta interessante que chega para a gente. A gente sabe claramente hoje que existem aí diversos exercícios que são considerados exercícios que estimulam ao mesmo tempo força e flexibilidade. Por exemplo, um exercício de agachamento. A gente sabe claramente que um exercício de agachamento tem um componente técnico, estimula a força multimuscular, de vários músculos ao mesmo tempo, estimula a flexibilidade da tríplice flexão, estimula a estabilidade da coluna e estimula a especificidade que pode ser transferida para diversos esportes. Se eu estiver falando de locomoção, por exemplo, como caminhada, se eu estiver falando de locomoção como corrida, se eu estiver falando de locomoção como salto, se eu estiver falando de capacidade de sprint ou de mudança de direção, e eu quiser fazer um exercício muito simples, específico, para atender a população de uma maneira geral, por exemplo, um praticante costumado de atividade física ou um sujeito que quer quebrar o sedentarismo, um único exercício pode dar conta de todo o recado. Eu não preciso de um caminhão de exercícios, de um período extremamente longo dentro de uma sala de musculação, para conseguir atingir um objetivo. Eu posso, com 10 minutos de um treino específico, de força, buscar uma carga ideal para não gerar desgaste músculo-esquelético e sim só estímulo neuromuscular. E dentro dessas condições, eu posso tranquilamente preparar ou aprimorar uma habilidade de um determinado sujeito. Uma outra coisa muito interessante é quando a gente fala de esportes unilaterais, como, por exemplo, um jogo de tênis, onde você tem uma demanda unilateral de corpo, um jogo de vôlei, onde você tem uma demanda unilateral de corpo, e o próprio agachamento pode ajudar ao final de um treino extenuante dessa modalidade a fazer com que você consiga trazer de novo o seu corpo para uma determinada centralidade. Por exemplo, no futebol, quando o cara começa a desenvolver uma pubalgia, ele começa a desenvolver um desequilíbrio entre a hemipelve direita e esquerda. Se você, naquele momento, não quer treino de força para o sprint, você pode, com esse exercício, promover um treino neuromuscular de equilíbrio das hemipelves. Então, vejam que, dentro dessa condição, a gente está fazendo com que um único exercício possa trazer benefícios de equilíbrio muscular, possa trazer benefícios de transferência neuromuscular, possa trazer benefícios de aprimoramento da tríplice flexão num gesto de queda, de aprimoramento da tríplice extensão num gesto de impulsão e até mesmo, olha que interessante, com um controle de carga muito maior dentro de um sujeito que ainda não está preparado para uma demanda esportiva, como, por exemplo, uma demanda esportiva das cargas da corrida, uma demanda esportiva das cargas do salto. Ele pode, com uma demanda reprimida, ter até o próprio auxílio de não ter o peso do corpo dele, a facilitação do peso do corpo para um ganho coordenativo. Através disso, ele quebra o sedentarismo ou até mesmo ele vence uma debilidade que impediu ele momentaneamente de andar, seja por um envelhecimento, por um pós-operatório de joelho, e você gradativamente vai dosando as cargas para que ele, quando for voltar a praticar atividade de impacto, de corrida e salto, esteja melhor preparado para receber as cargas dessa atividade. Eu não quero me antecipar à nossa conversa de lesões de membro inferior, né? Mas eu quero já dar uma pitada clássica que antes de pedir para um pós-operatório de LCA correr, a gente pede para um pós-operatório de LCA saltar com cargas controladas. Por quê? É muito mais fácil a gente controlar carga num gesto de salto do que controlar carga num gesto de
corrida. E notem que os protocolos tradicionais pregam justamente o contrário, que você coloca o sujeito para correr e depois para saltar. Tá? Então vejam que dentro de uma escolha eficiente de exercício, a gente já tem aí uma imensa demanda de pessoas que passaram por esse protocolo e que estão despontando aí até no cenário internacional esportivo. Tá? E até hoje não apresentaram recidivas de sua lesão. Vamos lá ver mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. O Fernando não passou mais perguntas aqui, mas eu vi que veio uma perguntinha no chat. Pergunta do Raul Marcel, olha só. Ah, que legal. O Renato fala que apresentou esse artigo de flexão nórdica o mês passado no grupo de pesquisa dele. Que bacana. Raul fala o seguinte, professor, você entende que combater essa religião fitness é muito complicado, certo? Ou se entendo, Raul. Não só entendo, como faço parte, né, desse comportamento, né? Acho que hoje o que a gente faz aqui com vocês é uma condição educacional para a gente, não digo combater, né? Para a gente contribuir, né? Combater, eu colocaria até como uma condição muito agressiva, eu diria que é uma contribuição, né? Muito amorosa para que o fitness melhore cada vez mais, né? Para que o fitness tenha essa visão mais de saúde. E eu diria a você, Raul, que a pandemia veio para fazer a grande virada, né? Hoje as pessoas sabem que é muito melhor falar de saúde do que falar de fitness, né? Como argumentar com leigos que saúde articular a longo prazo sem combater loucuras ao longo da vida é o melhor caminho, né? Eu costumo usar a seguinte estratégia, Raul. Eu costumo dizer que para que ele tenha a hipertrofia ideal que ele quer e a diminuição de gordura que ele quer, a primeira etapa que ele precisa passar é a sobrevivência, né? Então, se eu tiver numa condição de sobrevivência, eu consigo chegar onde eu quero. A gente sabe que o que faz a hipertrofia é volume de treino. E quando a gente fala de volume de treino, não é a questão de fazer 2 séries ou mais. É a questão de ficar mais anos da vida treinando. Aqueles caras que ficaram mais anos da vida treinando desenvolveram massa muscular e preservaram ela ao longo da vida. Aqueles caras que precisaram parar de treinar por uma lesão tiveram que simplesmente interromper momentaneamente o treino de força, e depois que elas interromperam o treino de força, o que aconteceu com a massa muscular delas? Desabamento ladeira abaixo. Então a gente costuma dizer o seguinte, que quando a gente fala de treino de força, a longo prazo, para melhora da estética, a gente precisa continuar praticando, para continuar com uma boa composição corporal. E a primeira etapa no treino de força é não se machucar. Então, a sedução para a Legião Fitness é justamente falar, se você quiser continuar lindo, linda, maravilhosa ou maravilhoso, você tem que seguir primeiro um treino de adaptação, de saúde, depois o benefício estético. Tá certo? O benefício estético é o brinde que você ganha e não o produto que você compra. Tá certo? Você compra a saúde e ganha de brinde a estética. Beleza, Raul? Professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre exercício stiff para pessoas que têm escoliose e um outro caso de uma pessoa que tem protusão de L5. Sandrinha, minha querida, vou dizer a você, ele é ótimo como bem executado, tá? Uma pinga bem tomada te deixa mais encorajado. Uma mal tomada te derruba no chão, tá certo? Se você quiser se encorajar para aquela declaração da sua vida, toma uma pinga que vai. E até te ajuda. Se você tomar 2 doses, você não consegue falar na hora. O que a gente costuma dizer? A grande diferença do veneno para o remédio é a dose. Você sabe bem que eu ganho minha vida dando agachamento, exercícios de stiff de bom dia, para pessoas que têm hérnia de disco. Só que a gente tem técnica para fazer isso,
a gente desenvolve padrões de movimento para fazer isso, e a gente consegue fazer aquele cara que está travado das costas fazer um belo exercício de bom dia com uma carga bem significativa e sair muito melhor da dor do que ele entrou na sessão. Hoje eu atendi um rapaz de 33 anos que eu usei o exercício de bom dia de stiff. Ele é um cara que tem 33 anos e sofre de dor lombar há 13 anos, desde os 20 anos. Ele está totalmente sedentário, nunca fez nada a respeito, foi o primeiro dia que ele fez bom dia e ele entrou com dor na aula e saiu sem dor nenhuma, impressionado com o poder daquele exercício. Mas para isso a gente tem demandas de aumento de pressão intraabdominal, técnica de manutenção de coluna, dosagem de carga ideal, parâmetro clínico de inclinação do tronco com manutenção de um eixo central, e a partir daí a gente usa uma prática clínica. Vejam que a gente não está resumindo o stiff. A gente está falando de um algoritmo que avalia 20 itens antes da execução do stiff. Tá? Esse é um parâmetro que, infelizmente, né, num pitaco a gente não consegue dar, a gente só consegue... nossos alunos da pós passaram por esse treinamento e hoje a gente tem uma legião de alunos da pós que faz isso aqui sem nenhum problema, mas vejam que de uma maneira ou de outra a gente tem que tomar muito cuidado quando fala o exercício é bom ou ruim. Bem executado é bom, ruim não, beleza? É por isso que ele tem que ter técnica, dosagem de carga, volume, todas essas coisas, beleza? Gabizinha, olha lá, ela apareceu, ela está entre nós, ela está no meio de nós. Fábio, a USP lançou um estudo sobre melhora da performance de atletas de corrida e sugere que teve uma melhora em um grupo com treino de pliometria em relação ao grupo que treinou LPO. Porém, não diz quanto esses atletas treinaram as técnicas de LPO, velocidade ou se treinaram com carga ideal. Posso considerar que isso pode influenciar no resultado ou realmente a pliometria parece ser a melhor opção? Pode sim, Gabi. Isso eu já li vários estudos, eu não sei qual estudo exatamente você está falando, mas eu já vi vários estudos que falaram sobre esse fator, que compararam a pliometria e mostraram a pliometria como o melhor. Infelizmente, quando a gente vê as pessoas aplicando a condição do LPO, eu já li vários estudos, inclusive, que descreveram o exercício errado, ou que usaram uma vertente. O LPO tem mais de 200 exercícios. Usaram um exercício que realmente não tinha nenhuma proximidade com a corrida. Eu, particularmente, se eu fosse usar exercícios para melhora da corrida, eu usaria muito pouco do LPO e eu usaria muito mais as técnicas de avanço e avanço com salto. Tá? Vejam que, olhando para um aspecto técnico, falando em aprimoramento de corrida, tem exercício muito mais eficiente do que muito exercício do LPO. Então, simplesmente falar que você usa LPO é abrir um leque muito alto, muito grande. Muitas vezes você usa o exercício errado do LPO. Então, olha que a gente consegue aí, mais uma vez, nessa sua questão tem uma sinergia muito legal com essa aula de hoje. A gente tem que pensar não só como um exercício, mas sim como a proximidade do exercício para a corrida. É lógico que a pesquisa é interessante até para mostrar que não funciona, e eu iria muito a favor dessa pesquisa, dependendo do exercício, eu vou falar, a pliometria é muito mais eficiente do que o LPO, mesmo porque a capacidade de desenvolver ciclo, estiramento e encurtamento do músculo do LPO é extremamente baixa, e eu já cansei de falar disso em curso de LPO. O LPO tem uma série de limitações quando fala de performance esportiva, e o ciclo estiramento e encurtamento é uma delas. Tá? É por isso que a gente também não pode sair falando que LPO é bom para todo mundo e é bom para toda a preparação física dentro do esporte. Meus queridos, olha a hora, vambora, olha que legal. Vamos para as conclusões do professor.
Vamos lá, vamos compartilhar a telinha com vocês. Olha que legal, vamos para o nosso último slide. E ele diz para vocês, olha lá, um exercício é apenas uma ferramenta de aprimoramento específico e individual, né? O exercício só vai aprimorar aquilo especificamente que ele faz e aquilo que é dele, né? Não adianta a gente falar que um exercício para um músculo isolado vai ser transmitido para uma tarefa motora. Para beneficiar um sistema, devem ser minuciosamente encaixados dentro de um programa ou dentro de programas de atividade física devidamente planejados, e não falar que um exercício é o salvador da pátria. Seus benefícios dependerão diretamente da organização geral dos estímulos e descanso necessários. Olha lá, eu tenho uma organização onde eu dei vários estímulos e eu vou precisar de mais ou menos tempo de descanso. Seus resultados de transferência o aproximam tanto da tarefa motora desejada, que deveremos questionar: será que a própria tarefa motora não seria suficiente e capaz de suprir as necessidades quando o assunto for aprimoramento físico? Se eu quiser falar de uma coisa extremamente funcional, o exercício é tão funcional que quando a gente vai ver, a gente está fazendo a própria tarefa motora. Será que o controle minimalista do volume de treinamento não ajudaria a prevenir lesões? Faço menção ao nosso último exemplo. Será que um agachamento nu e cru, 10, 20 minutos de agachamento numa preparação física não dariam conta de um recado para não poluir as vertentes de performance esportiva? Olha que bacana, olha que barato, olha que legal. E fica aqui mais uma vez a nossa mensagem: sigam-nos nas nossas mídias sociais, e é interrompendo o meu compartilhamento de tela que eu agradeço mais uma vez a todos por aqui, a presença de vocês, a paciência, a compreensão desse dia atípico que tivemos aqui em São Paulo, e foi chover justamente lá aonde a gente faz a nossa transmissão, uma condição que impediu a gente de chegar até lá e que impediu o nosso querido amigo Márcio de ver os companheiros que fazem ponto ali no entorno do Jockey Club de São Paulo, que tanto o agradam e que tanto fazem a semana dele mais feliz. Ficamos aqui mais uma vez com o nosso querido beijo a todos vocês, dizendo que o Deus que habita o corpo daqui sauda imensamente o Deus que habita o corpo de cada um de vocês e a consciência que agora está fazendo essa energia maravilhosa do nosso curso. Semana que vem, penúltimo do ano, em ritmo de Natal, teremos peru direto dos estúdios da Voxel e estaremos no nosso último encontro desse ano, onde teremos aí o nosso break para as festas, para ficar mais doidão que o padre do balão e voltar na nossa próxima etapa 2021, com ou sem Covid. Ninguém segura nós. Até a próxima, meus queridos. Namastê, beijo a todos vocês. Obrigado, obrigado. Namastê, namastê. Boa noite. Boa noite.